Olá, boa noite, bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje estamos recebendo o presidente da AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, Marcelo Gouveia, que também é presidente estadual do Podemos, prefeito de Paudalho, está no final do segundo mandato à frente do município e conseguiu, em outubro, eleger a sua sucessora, Paulinha da Educação. Marcelo Gouveia, muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite de vir a seu programa. Satisfação estar aqui conversando um pouco sobre a política de Pernambuco, um pouco da nossa associação, da AMUP. Eu queria começar falando sobre o recente encontro que houve entre os prefeitos eleitos e reeleitos, né, do Estado com a governadora Raquel Lira. O que foi definido nesse encontro? O que foi que a governadora prometeu aos prefeitos? O que é que se pode esperar desse encontro que foi no início desse mês? A governadora se pôs à disposição, colocou as secretarias do Estado à disposição dos novos gestores. São 97 novos prefeitos eleitos nesse último pleito do ano de 2024. Novos prefeitos, novos gestores e prefeitos reeleitos. Se pôs à disposição, colocou a equipe à disposição para trabalhar políticas públicas que fazem parte do nosso dia a dia, do dia a dia dos prefeitos, em conjunto com os municípios. A gente ficou muito feliz, foi extremamente positivo esse encontro. Ela colocou novas obras, colocou o trabalho que já tem sido feito à disposição dos municípios. Creches foram lançados, um pacote de creches, um pacote de ônibus escolares novos, parcerias estruturantes, como a sala do governo de Pernambuco à disposição dos prefeitos em Brasília, capacitações, formações para captações de recursos, e também fez um grande gesto com a AMUP, onde ela anunciou que fará um convênio para poder a gente fazer a aquisição da nossa instituição, que hoje não é própria, é privada. A AMUP é a Associação Municipalista de Pernambuco, como a gente falou, foi criada no final dos anos 60, né? E eu queria que, para as pessoas entenderem melhor em casa, né, quais são as atribuições da AMUP, prefeito? A AMUP ela tem como principal foco a representatividade dos prefeitos junto aos parceiros estratégicos, aos órgãos de controle, aos entes federativos, governo do Estado, governo federal, e a gente busca dar essa representatividade e lutar pelas causas municipalistas, que são de interesse comum, de interesse de todos, que o município só não conseguiria obter êxito nas conquistas, e a gente representa esses municípios no Congresso Nacional, representa junto ao terceiro setor e também formar, capacitar, apoiar os municípios para que possam ter boas gestões. A gente busca esse trabalho, um trabalho que possa fazer com que as boas experiências sejam apresentadas a todos. O atual mandato da presidência da AMUP, né, ele foi dividido dessa vez entre o senhor e a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, do PT. Ela foi presidente durante o primeiro ano e o senhor está sendo durante o segundo ano, né? Como foi que vocês chegaram a esse acordo? Ela do PT, o senhor do Podemos, como foi que se chegou a essa decisão de dividir o mandato? Primeiramente, a AMUP ela precisa ser apartidária. Lá dentro tem que ter os interesses do PT, do PSDB, do PSB, do Podemos, do Republicanos, porque lá a gente tem que defender o municipalismo. A gente precisa chegar lá, esquecer as bandeiras partidárias e saber que lá a gente está lutando pelos municípios como um todo. Márcia foi uma grande prefeita, é uma grande prefeita em Serra Talhada, está fazendo uma gestão no rumo certo. A gente tem buscado dar a nossa contribuição em Paudalho. Eu, para ser franco, conheci Márcia praticamente na semana onde estava definindo as chapas, junto com o Zé Patriota, junto com os membros da diretoria executiva da AMUP que lá se encontravam. Nós buscamos o consenso porque entendemos que é importante o consenso na instituição para que ela saia sem arranhões, sem divisões. Isso é um exemplo que tem acontecido a nível de Brasil. Sempre que é possível ter consenso, a gente busca ele e foi entendido que Márcia ficaria no primeiro ano e eu no segundo ano, é biênio lá, são 2 anos o mandato e a gente desenvolveu um trabalho em parceria. Márcia Isso foi tranquilo? Foi tranquilo, Márcia foi bem parceira enquanto ela esteve à frente, depois ela teve que renunciar para poder ser candidata a prefeita de Serra, porque você não pode estar à frente da instituição sendo candidato.
e a gente construiu essa parceria e conseguiu desenvolver bons trabalhos e obtivemos conquistas históricas, como a redistribuição do ICMS, por exemplo, que aconteceu no fim do mandato de Márcia e já indo para o início do meu. Foi uma conquista que tivemos junto à Assembleia Legislativa, junto ao Governo do Estado e em parceria com a MUP, onde desenvolvemos um projeto que distribuiu melhor, de forma mais... dando mais equidade na distribuição dos recursos para os municípios que menos recebiam recursos poder ter uma proporção maior, e isso melhorou a vida, sem dúvida, de muitos cidadãos pernambucanos. Uma outra função da AMUP é facilitar, né, o acesso dos municípios com menos recursos a tecnologias, ferramentas administrativas. Isso se consegue dentro da AMUP de que forma? Sem dúvida, essa é uma das nossas funções. A gente trabalha para poder fazer com que as boas experiências, como eu mencionei antes, sejam replicadas. Por exemplo, nós temos lá em Cabrobó uma experiência tecnológica em parceria com a Universidade de Pernambuco, com a UPE, que é para dar uma interface para o cidadão conseguir acesso aos serviços da prefeitura, às documentações com mais agilidade, com mais facilidade, e todo interativo. E exemplos como esse, o prefeito de Cabrobó pôs à disposição, apresentou no nosso congresso, e várias outras soluções tecnológicas são apresentadas e difundidas entre os prefeitos. O que está dando certo, a gente busca replicar. E também nós somos procurados por vários parceiros, como o SERPRO, por exemplo, para poder a gente difundir essas experiências tecnológicas entre os prefeitos, entre os municípios de Pernambuco. Então, cursos, treinamentos, tudo isso é atribuição... Cursos, treinamentos, capacitações. Nós temos um grande parceiro que é o SEBRAE. Estamos desenvolvendo um programa junto agora, o Desenvolve PE, que tem por principal objetivo o desenvolvimento no estado de Pernambuco, e a gente tem feito isso através da MUP na ponta da linha dos municípios, e muito focado também em formação e capacitação das equipes técnicas, dos gestores, do time que faz o dia a dia dos municípios. Quando a gente estava conversando antes de começar a entrevista, o senhor me falava do SEBRAE também, não é? Existem cursos do SEBRAE que são promovidos em parceria também com a AMUP. Como é que é feito isso? Isso, o Desenvolve PE é uma parceria com o SEBRAE, que é o nosso principal parceiro nesse programa, e são vários programas e vários parceiros que a gente tem buscado. A Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o Ministério Público, a gente sempre abraça todos que estão à disposição para ajudar. A AMUP faz essa interface também com os órgãos de controle e com o terceiro setor, pessoas jurídicas da sociedade como um todo, da sociedade civil, que buscam essa interface com os municípios. A gente faz essa interface e, por vezes, também vem a ajudar bastante em novas soluções tecnológicas e informações e capacitações. Presidente, a gente sabe que a maioria, né, dos municípios brasileiros depende muito do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que vem do governo federal, né, com dinheiro do imposto de renda, do IPI, né, também. E há alguma forma, algum modo de fazer com que que os municípios não dependam tanto do FPM, ou isso é inevitável e vai ser sempre assim? Desde a Constituição de 88, como foi concebida a arrecadação de tributos no Brasil, deixou esse formato muito latente. E os municípios pequenos e médios, eles dependem muito de FPM para que consigam manter os seus serviços públicos em dia. E o que tem feito com que a gente dependa mesmo de FPM é o crescimento das arrecadações próprias, como o ICMS, o ISS, o IPTU, o ITBI, e isso ao longo dos anos ele foi crescente. Desde 88 a gente já tem crescido consideravelmente, mas o grande problema é que os municípios maiores conseguem ter essa arrecadação maior e os menores eles continuam ainda muito dependentes do FPM. Isso é uma coisa que tem que ser ajustado e melhorado nessa reforma tributária que está sendo discutida e aprovada no Congresso. Marcelo, eu morei muito tempo em Brasília e todo ano em Brasília tem aquela chamada Marcha dos Prefeitos, né? Que reúne prefeitos de todas as regiões do país, geralmente lota um centro de convenções, né? E eu queria saber o seguinte, essa Marcha dos Prefeitos,
ela surte efeito ou é uma grande encenação? Surte muito efeito. Temos muitas conquistas através da CNM, através dessas associações e federações que representam o municipalismo no Brasil como um todo. É muito importante esse momento onde a gente se une, mostra a nossa força, vai ao Congresso Nacional, vai ao governo federal e reivindica as nossas pautas, as pautas municipalistas. Temos conquistas muito importantes que saíram dessas marchas. Por exemplo, o 1% de setembro, o adicional na arrecadação do FPM de setembro, veio de uma marcha. Eu estava lá, já era prefeito, estava presente quando surgiu, esse projeto estava tramitando no Congresso e o presidente assumiu o compromisso de aprovar. Salvo engano, na época, o presidente do Congresso era Rodrigo Maia e esse compromisso ele foi assumido numa marcha. Então, é o momento onde a gente coloca a nossa dor, coloca a nossa dificuldade e onde a gente busca levar a maioria, geralmente vai a maioria esmagadora dos prefeitos do Brasil e isso a gente é mais ouvido. Tanto o Congresso Nacional quanto os órgãos de controle, às vezes é um TCU, às vezes são os Tribunais de Contas do Estado, o Ministério Público, o próprio Congresso, que é geralmente o nosso foco, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e o Executivo Federal. Mas ela sempre rende bons frutos e aproveitar e parabenizar a CNM por essa grande organização desse grande evento que acontece anualmente. O senhor falou em 1% de setembro. O que é isso exatamente? A nossa arrecadação do FPM, ela é baseada nesses dois impostos que você mencionou, o imposto de renda e o IPI. E ele é todo variável. Quando se recolhe mais imposto de renda e IPI, a gente tem uma arrecadação maior. Quando se recolhe menos, a gente tem uma arrecadação menor. Janeiro e dezembro, por exemplo, são ótimos meses. Setembro é um mês muito ruim de arrecadação para os municípios. E esse projeto de lei veio a gerar um acréscimo na parte que é distribuída nos municípios. Esse 1% fica um percentual maior para ser distribuído justamente nesse mês de setembro. E essa foi uma conquista que veio através da marcha dos prefeitos em Brasília. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. O Ponto de Vista está de volta. Hoje estamos recebendo aqui o presidente da AMUP, Marcelo Gouveia, prefeito da cidade de Paudalho. Marcelo, como é que se comporta a AMUP quando recebe, por exemplo, alguma denúncia de corrupção em algum município? Fernando, não faz parte das nossas atribuições a apuração de nenhum tipo de denúncia. Até hoje nunca aconteceu chegar na AMUP denúncias de municípios. Isso é, via de regra, uma responsabilidade do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da própria Polícia Civil. Então, é um fato, é uma pergunta inusitada, porque isso nunca aconteceu e não faz parte do nosso escopo nenhum tipo de investigação ou tratativa com os municípios. A gente sempre se põe à disposição, preza pela transparência e pela probidade, pela postura do gestor, e as nossas orientações sempre são nesse sentido. A gente sempre se põe à disposição dos nossos filiados, dos nossos municípios, para poder estar sempre trabalhando da melhor forma possível. Mas a AMUP tem uma assessoria jurídica, que se algum prefeito, por exemplo, está precisando se defender de alguma coisa, ele pode procurar a AMUP ou ele não procura porque não seria uma das atribuições da AMUP, como o senhor falou? Nós temos assessoria disponível, sim, assessoria jurídica, mas não é um foco voltado a isso. Via de regra, é muito mais para o que é que pode se fazer, o que é que não pode, com um determinado recurso público, qual é o procedimento, o que é que a gente precisa fazer junto aos órgãos de controle referente às modificações nas legislações. Via de regra é isso, mas a AMUP sempre está à disposição para poder apoiar e ajudar os prefeitos no necessário, no que faz parte do nosso escopo. Essa não é uma atribuição que faz parte da nossa realidade do dia a dia. O senhor falou do Tribunal de Contas do Estado.
E uma das atribuições do Tribunal de Contas do Estado é fiscalizar esse tipo de coisa, né? Denúncia de corrupção. Então, como é a relação do Tribunal de Contas com a AMUP, por exemplo? Como é que ela se dá e o que é feito nessa parceria? Não sei se é o termo para a gente falar, se é uma parceria entre a AMUP e o Tribunal de Contas. Como é a relação do tribunal com a AMUP? É muito boa, porque a gente sabe que o tribunal ele é um parceiro que está para apoiar os municípios, para orientar o caminho certo da execução. Essa questão de punição, algo nesse sentido, isso é uma questão secundária. A questão principal do Tribunal de Contas é orientar os municípios à boa aplicação dos recursos, do que a gente pode fazer, para onde é que determinados recursos podem ser aplicados, ver a questão dos percentuais, índice de transparência. Hoje o tribunal tem ampliado a sua atuação, fiscalização de obras, fiscalização de recursos públicos. É isso que ele tem feito, mas sempre trabalhado muito em parceria com os municípios como um todo, e não poderia ser diferente com a AMUP. A gente tem parcerias com a Escola de Contas, a gente tem parcerias com diversos conselheiros que apoiam as causas municipalistas, as causas dos municípios. Então, a gente trabalha numa parceria estreita. O presidente Valdeci, ele tem sido muito solícito a todas as demandas da AMUP e dos municípios. A gente sabe que a grande maioria dos municípios brasileiros tem sérios problemas na administração da saúde, na educação, saneamento básico, né? A AMUP consegue, de alguma forma, ajudar os prefeitos nessas grandes dificuldades que quase todos enfrentam? A gente está implantando agora um setor de captação de recursos. Esse setor vai ajudar, sem dúvida, em vários aspectos, inclusive esses mencionados, com capacitação, com busca de recursos no governo federal, no governo do estado e também nas entidades de terceiro setor, nos bancos. A gente vai estar apoiando nesse sentido. Na questão da saúde, quem tem um trabalho mais específico nesse apoio são mais os consórcios. Os consórcios públicos municipais, eles têm feito grandes trabalhos nessa descentralização, nesse apoio indireto aos municípios. A AMUP, ela é uma instituição privada. A gente apoia o município. Então, a gente, nessa parte de busca de recursos, a gente faz só o apoio necessário. A gente não tem esse poder de captação. O consórcio, ele consegue buscar esse recurso diretamente de Brasília e poder ofertar determinados serviços. Os municípios menores, eles contam mais com a ajuda da AMUP? Eles procuram mais a AMUP do que os maiores, por exemplo? Naturalmente, todos os municípios menores e médios, eles utilizam muito mais a associação do que os municípios maiores, por conta das necessidades que são muito grandes e a voz mesmo. A AMUP é a voz dos municípios. Então, quanto menor o município, às vezes ele é mais esquecido por determinados entes federativos ou as legislações terminam dificultando o dia a dia dos municípios, e é isso que a gente busca, dar essa representatividade. Sem dúvida, a AMUP é muito mais utilizada como a CNM, como todas as federações e associações do Brasil, pelos menores municípios. Eu acredito, por exemplo, que suponho, né, que um município pequeno, às vezes até o prefeito está precisando fazer determinada obra, determinada coisa, e não sabe como agir, né? Ele busca, é nessa hora que ele busca a orientação da AMUP, por exemplo? A AMUP trabalha com formação e capacitação de quadros técnicos, e agora também nós estamos implantando um setor de engenharia para desenvolvimento de projetos para apoiar nisso. A AMUP, ela sempre é um porto seguro para que os municípios possam esclarecer, tirar suas dúvidas e que a gente possa dar o apoio técnico necessário para que possa vir as novas realizações na ponta da linha nos municípios, melhorando a qualidade de vida do povo pernambucano, que esse sempre tem que ser o foco. Existem também parcerias, assim, a AMUP, ela incentiva parcerias entre um município e outro, alguma coisa que está dando certo no município que possa ser implantada no município vizinho. Existe esse tipo de articulação também? Há 2 anos nós lançamos as boas práticas no Congresso, para que as boas práticas reconhecidas por uma banca examinadora da AMUP
fossem premiadas no Congresso e foi colocada à disposição. Também as boas práticas das políticas voltadas às mulheres, foi lançado inclusive livro, caderno. Nós esse ano vamos implementar o intercâmbio entre os municípios para que eles conheçam a realidade um do outro e vejam o que é feito e é uma boa prática e precisa ser replicado. A gente não está preocupado em quem inventou, quem criou determinado programa. E sim, se ele é eficaz, eficiente e funciona e se pode ser replicado. Com que frequência, presidente, os prefeitos se reúnem na AMUP, por exemplo? É um encontro a cada 3 meses? É um encontro semestral? Como é que acontece normalmente? Está previsto em estatuto um encontro mensal, na segunda terça-feira do mês a gente faz assembleia, uma vez por mês a gente se encontra com os prefeitos para estar dialogando e pondo em pauta as necessidades que são para a gente demandadas. E esse ano a gente se encontrou menos vezes, porque é um ano eleitoral e devido a isso a gente sabe que em um determinado momento o prefeito está ali pensando ali na eleição ou na sua sucessão. Então a gente se encontrou um pouco menos de vezes, mas a via de regra é o encontro mensal. Pernambuco tem 184 municípios. Essas reuniões mensais, quantos prefeitos comparecem? Via de regra, mais de 100. Sempre tem mais de 100 prefeitos que comparecem e muda, né? Num mês um vai, no outro não é ele que vai outro. Então, assim, ela está sempre constante. Os 184 municípios são filiados e há uma presença forte, rotativa, e às vezes o prefeito não vai, mas vai o vice, vai um representante, vai um secretário, e está sempre se mantendo informado das pautas da AMUP, das necessidades e das conquistas. Muito bem. A AMUP, em fevereiro, né, no fim de fevereiro do ano que vem, tem eleições, né? O senhor é candidato à reeleição. Essa reeleição é uma coisa tranquila? O senhor vai ser um candidato único? Vão ter outros candidatos? Como é que está se colocando a coisa hoje lá dentro da AMUP? Primeiro, é importante frisar que ano que vem eu não serei mais prefeito, mas o Estatuto da AMUP permite que ex-prefeito seja presidente da AMUP e é assim em praticamente todas as federações e associações do Brasil, inclusive na Confederação Nacional dos Municípios. O presidente Paulo Zilkowski, eu acho que foi prefeito há 25 ou 30 anos atrás, representando o município do Rio Grande do Sul. E está há mais de 20 anos à frente da AMUP, na frente da CNM, fazendo um grande trabalho. Eu pretendo ser candidato à reeleição, estou dialogando e conversando com as forças políticas do Estado, dialogando com os prefeitos e pondo meu nome à disposição para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho já feito. Hoje, que me consta, tem mais 2 candidaturas postas e nós vamos dialogar, nós vamos conversar para tentar trabalhar uma chapa de consenso. Caso não consiga, obviamente, quem tiver a maioria vai para a eleição propriamente dita. Mas o que a gente busca sempre é fazer com que a AMUP fique unida, independente do resultado. Do que a AMUP faz hoje, presidente, o que é que o senhor acha que está faltando ainda à AMUP? Que ela poderia melhorar em termos de prestação de serviços aos prefeitos, aos municípios? Nesse primeiro momento, a gente, no nosso projeto, está essa questão desse setor de engenharia. Nós vamos estar visitando a UPB, que é a União dos Prefeitos da Bahia, que já tem alguns anos que ela disponibiliza para os prefeitos, e vamos estar também visitando a Associação de Prefeitos do Mato Grosso, que também tem um grande trabalho feito nesse sentido. Hoje a gente está querendo buscar essa parte de apoio técnico aos municípios. A gente irá focar também o nosso mandato no intercâmbio e nas boas práticas dos consórcios municipais. A gente quer formar e apoiar mais fortemente os consórcios, porque a gente sabe a importância dos consórcios municipais e nós temos exemplos no Brasil, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, exemplos exitosos que podem ser replicados aqui em Pernambuco e a gente está buscando isso e essa será uma meta e um foco para o ano de 2025, caso eu permaneça à frente da AMUP. Presidente, eu não queria terminar essa entrevista sem falar do José Patriota, né, que foi presidente da AMUP durante muitos anos, o ex-deputado, ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, né, que se dedicou muito à causa municipalista. Esse ano, em setembro, ele nos deixou, né, faleceu, vítima de um câncer, né? Eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho qual foi a contribuição do José Patriota para a AMUP. Falar em patriota
não tem como não lembrar da AMUP, não falar na AMUP. Ele é o maior municipalista da história de Pernambuco, pouco antes do seu óbito. Nós propusemos na AMUP que ele que ele recebesse a honraria, recebesse o título de nosso presidente de honra, e assim foi concedido pelos prefeitos. Ele teve essa honraria, passou 10 anos à frente da AMUP, elevou a instituição ao nível que é hoje, ao nível de responsabilidade, ao nível de credibilidade, e conseguiu unir a AMUP. Ele conseguiu trazer vários municípios de Pernambuco que não faziam parte da associação. Ele fez história em Pernambuco e fez história no Brasil. Também foi diretor da CNM. Ele foi um municipalista reconhecido em todo Pernambuco e em todo o Brasil, sem dúvida, e faz muita falta para a AMUP. Ele foi presidente durante quanto tempo da AMUP? 10 anos. 10 anos. É muito tempo mesmo, né? Muito tempo, sem dúvida. Deixa saudades. Uhum. Muito bem, estamos chegando ao final aqui do nosso programa, né, do nosso ponto de vista. Eu agradeço. Nós tivemos aqui o presidente da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, Marcelo Gouveia. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Fernando. Estamos sempre à disposição para conversar um pouco da política de Pernambuco. Um abraço. E a você, muito obrigado pela companhia e pela sua audiência. A gente volta na semana que vem.